Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do ConectaCast, o podcast que conecta empresários especialistas a resultados reais. E o nosso segundo episódio é por que empresas faturam, mas não lucram. Se você vê dinheiro entrando na sua empresa, mas no final do mês não sobra o lucro que deveria, então esse episódio é para você. Não perca esse episódio. Gostaria de agradecer em especial os nossos parceiros: Sempre Bela Modas, Sempre Bela Cosméticos, Infinity Homage, Conexem, Ivan Madeiras, Sicredi, Maísa Fernandes, Odontologia, Doutora Daniela Guimarães, Odontologia e Harmonização Facial, Solertia, Contabilidade, Rede Inconfidência Social, Rede Sangotardense, Portal Descubra e Pão Francês. Empresas que não só patrocinam, mas que fazem o mercado acontecer. Agora, eu quero pedir que cada um de vocês se apresentem. Tá? Lisa, tudo bem, né? Meu nome é Júnior, proprietário da Soler de Contabilidade, empresário contábil, né? Hoje contabilidade a gente não pode falar escritório, não, é empresa contábil. Né? Tenho 34 anos e estou aí no mercado, né, em São Gotardo, atendendo os comércios aí. Eu sou o Maicon Robles, eu tenho uma empresa chamada MPX Piscinas e o nosso lema é: fazemos tudo e você nada. Literalmente você nada na sua piscina. Chama seu genro, sua sogra, seus filhos, sua família e vai nadar. A gente trabalha com limpeza de piscina, manutenção, construção e toda a finalidade de produtos químicos. E a gente está aqui já vai fazer 10 anos. Oi, Lohane. Oi, Prazer estar aqui. Agradeço a Conexa a oportunidade. Meu nome é Thaís, tenho 36 anos. Sou empresária no ramo de supermercado Paranaíba, no Carmo do Paranaíba. Estamos aqui, né, com esse desafio, que é um tema muito próprio para a rede de supermercado também. Ótimo, que bom. E para a gente já começar, para aquecer os nossos motores, vamos para a primeira pergunta aqui para vocês. Hoje, dentro do seu negócio, qual que é o maior desafio de ter foco quando a gente fala de faturamento e lucro? O maior desafio hoje, eu vejo que para manter o foco hoje, o mundo hoje ele está cada vez mais acelerado, mais rápido, né? E hoje você ter o controle de tudo é onde vem a dificuldade. E sem controle a gente não consegue ter resultado, a gente não consegue mensurar, né, ter ideia para onde está indo o dinheiro, como que está essa questão do desenvolvimento da empresa. Então hoje o desafio é esse, né? Ter esse acompanhamento ali para conseguir ter os resultados que a gente espera. Que muitas vezes a gente fica preso no operacional, fazendo tudo, apagando incêndio o tempo todo e deixando o principal, que são os números, para poder nos guiar, né? Para alcançar os resultados esperados. Ótimo. Eu vejo muito esse desafio na precificação. Às vezes a gente sabe que a gente entrega algo de valor, que não é o preço, e na hora que a gente está entregando o valor, aí o cliente está achando que a gente tem que brigar em cima do preço. Então, assim, eu vejo isso como um desafio e olhar os mínimos detalhes. Por exemplo, a gente estava até comentando aqui sobre montar um cronograma do que tem que ser feito. Por exemplo, eu gastei X coisas e aquilo lá não é anotado, que é o que o Júnior falou dos números. E aquilo lá também, na hora que você vai ver, você vendeu gato por lebre. Exatamente. Reforçando, né, a questão do desafio de tempo, de administração. Hoje, o meu maior desafio é justamente esse, é sair do operacional para cuidar do estratégico da empresa. Então, por que hoje é um grande desafio? Porque a mão de obra hoje está difícil. Então, esse é um grande desafio não só para a rede de supermercado, mas em geral, né? Todos os setores hoje sofrem muito com isso. Então, quando a gente tem que, muitas vezes, socorrer o operacional por uma falta de operacional mesmo, a gente está deixando de cuidar do que importa, da saúde da empresa, né? Então, esse é o grande desafio que eu tenho, pelo menos, é o maior desafio. Eu acho que basicamente todas as empresas têm, né? Principalmente aquela que está começando, às vezes, acha que não precisa ter dados, né? Números ali no final do mês, que é só vender, e de fato não é. E aí, à medida que a empresa vai crescendo, ela precisa ter essa organização e ter uma pessoa ali para auxiliar ela na gestão financeira. Porque o empresário ele dá conta de tudo sozinho, né? E são muitas áreas, muitos setores que precisam ser administrados de forma correta ali para a entrega de uma empresa de sucesso. Né? Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda para estar ali elevando o nível de resultado do nosso negócio. Vamos entrar em mais uma pergunta aqui para vocês. Qual que é o desafio hoje que vocês veem?
tanto, não só na questão da parte contábil, mas hoje dentro do negócio. Você que trabalha com muitas empresas sabe de diversos desafios, né? E vocês, eu queria que falassem cada um a questão da empresa de vocês. Então, hoje, como a Thaís mencionou muito bem, que é essa questão do gargalo hoje, é a questão da nossa mão de obra, né? Então, cada vez mais é uma dificuldade que a gente encontra, né? De encontrar pessoas certas. E muitas das vezes o que a gente percebe com isso, às vezes não só a dificuldade de arrumar, mas quando a gente arrumar também, a gente sabe valorizar. Porque quando você encontra pessoas certas para poder compor ali o seu negócio, porque ali todo mundo está sendo leal ao negócio. E quando eu falo de lealdade, não é você ficar puxando o saco, ficar fazendo essas coisas, mas sim, né, vestir a camisa e enquanto estiver ali, fazer bem feito aquilo que foi proposto. E às vezes até fazer mais do que às vezes é pedido. Então, muitas das vezes a pessoa faz ali o máximo que pediu e às vezes espera um aumento, esperando um reconhecimento, fazendo o básico. Mas será o que as pessoas hoje estão fazendo? E muitas das vezes elas não percebem isso. Então, o gargalo hoje é a questão da mão de obra e hoje também é para o proprietário. Outra dificuldade, além dessa, é a questão de saída operacional. Porque o operacional hoje vem cada vez mais sufocando o empresário e o empresário ele sufocado, ele não consegue ir para o próximo passo, que é pensar no estratégico, que é pensar nessa questão do comercial, porque por mais que eu venda o serviço, eu realmente vendo ele. A venda não está ligada só a eu vender um produto, mas o serviço também ele deve ser vendido. E muitas das vezes é mais difícil vender o serviço, porque ele não é palpável. Diferente do produto que quando eu vou vender ele, eu mostro para a pessoa, o mineiro gosta muito disso, né, do toque, né, de pegar. Então, no serviço isso não tem. Então, como você vai ter autoridade para isso? O Mike falou da questão de diferença de valor e preço. E, de fato, como que eu mostro que eu tenho valor no meu serviço e não pelo preço? Porque, às vezes, vai ter diferença, né, dos demais profissionais. Então, como que a gente mensura? E isso é o desafio, que é a dificuldade que a gente encontra hoje para mostrar e fazer com que o empresário vê a importância de ter ali ao lado profissional capacitado que vai conseguir atender bem e fazer ele ter resultado no negócio. Porque o médico, ele espera você adoecer, né? Eu já vi uma frase disso, o mecânico, ele espera o seu carro estragar, mas o contador sempre está ali torcendo para o seu negócio prosperar, porque você ganhando, ele ganha, então todo mundo cresce junto. Isso. Né? Um gargalo que eu acho dentro da minha empresa, eu acho que a gente está conversando, né, Thaís? Que é a criação de processo e implementação de processos. Porque se chegar numa empresa aí, ela tem 200 processos estipulados, né, Juninho? Mas aí na hora de você implementar, cara, a comunicação não bate. Ô, gente, levanta a mão, aí um levanta o dedo, parece que não entende o que está sendo feito. Então, montar um processo de forma simples e executável. Ah, a Thaís entrou na minha empresa para tratar de piscina. Ela é piscineira. Ela saiu. O processo está bem detalhado para o Júnior chegar e falar assim, Marcos, preciso de serviço, não, vem cá. Monta o processo, ele vai conseguir executar. Então, assim, se a gente tiver processos e esse processo for fácil de ser transmitido, na hora que a Thaís sair, o Júnior chegar e ele conseguir executar, no meu caso, que é prestação de serviço principalmente, facilitaria muito. Então, a gente está entrando numa época aqui agora de inteligência artificial, onde eu creio que vai facilitar com o passar do tempo, daqui 5 anos, 10 anos, mas a gente vive o problema todo dia. Então, criação de processos e olhar as vírgulas, isso daí para mim também faz muito sentido, porque uma vírgula faz toda a diferença em uma frase, né? Então, se a gente não olha os centavos, eu vou te dar desconto aqui, Thaís, pra você fazer a sua piscina, e aí, na hora que você vê, você tá pagando para fazer o serviço. E isso é muito desafiador para o empresário, porque às vezes a gente quer ganhar o cliente, só que aí a gente luta, porque não tem como entregar valor e preço. Ou é um ou é outro. Não tem. Se eu falar para você que vou te entregar os dois, é balela, foge. Entendeu? Então, eu acho... E esse cenário que a gente está vivendo, né? Que quem toca... A gente está dentro de um avião, né? Aqui, onde os governantes são os pilotos, e a gente tem que torcer para levantar voo. Não adianta ficar lutando contra o governo, contra isso, contra aquilo, se a gente tá dentro dele. Na minha opinião, esses são alguns gargalos que eu enfrento dentro do meu negócio. Interessante hoje é que tem a rede social que ajuda a vender o serviço, né? Hoje facilitou muito. Porque antes de ter esse acesso à rede social, né? Era tão mais difícil vender um serviço. Vender produto é fácil, mas vender serviço hoje está bem mais simples. Você faz um vídeo, você conta qual que é a sua, né? Principalmente vídeo, como é que a galera fala? Aqueles vídeos que é gostoso de ver, sabe? Sim.
Eu quero até fazer um curso, porque eu não sei fazer isso não, mas eu queria aprender, sabe? Porque é isso que o povo gosta de ver. Vídeo monótono não dá resultado. Não dá resultado. E uma coisa, só antes de você falar, Thaís, que o Michael falou, que é o que eu tenho trazido para as empresas, essa implementação de processos simples, fácil e replicável. Porque muitas das vezes a gente tem que mostrar o óbvio do óbvio. Igual, tem uma empresa que eu atendo em específico, teve a rotatividade de todos os colaboradores ali dentro. E aí a liderança em si estava com dificuldade de passar isso para os novos integrantes. E aí o que a gente fez? Falei, vamos sentar, vamos estruturar todos os processos, fazer um mapeamento estratégico dentro da empresa e nós vamos ensinar desde como faz a precificação para colocar no produto até como ele sai para ser vendido. Em todas as funcionalidades. É mostrar o óbvio do óbvio. Esteira, né? Exatamente, porque aí quando novos colaboradores chegarem dentro da empresa, vai ficar muito mais fácil, o processo já está pronto, estruturado, é replicável. Então, muitas vezes a gente quebra muita cabeça com coisa que é mais simples. Mas a Thaís colocou um ponto aqui, e eu acho que faz muito sentido baseado nisso que você está falando, porque o desafio do processo, Lohane, principalmente para pequenos e médios empreendedores, é se sair do operacional e montar o processo e ensinar a galera a fazer, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente tá ali e aí o João faltou. Putz, vou ter que fazer o serviço do João, que você pagaria para qualquer cara fazer o serviço, que realmente é importante, mas você não tem qualquer pessoa para fazer naquele momento. Então, você que já sabe... Tem que fazer. Tem que fazer. E aí a gente não consegue ficar no estratégico o tempo. Eu sou apaixonado com comercial, eu sou 100% comercial. E 80% do meu tempo fica no estratégico. No estratégico não, no operacional. No operacional. Devido a essa falta. É. E o problema é que o João não falta só uma vez. Não. Né? O João, o Manuel, né? A Maria, tá sempre faltando. Tem 30 avó que morre toda. Na empresa não tem, o pessoal já, ninguém tem vó não, sabe? Graças a Deus. Já morreu todo mundo. E de fato eu falo que é um gargalo muito grande, que tem que ser corrigível, né? Isso dentro de um negócio. Eu sei que é difícil, às vezes, um colaborador faltar e tudo mais. Então, por isso também eu prezo muito pela rotatividade ali dentro da empresa, de todos os colaboradores saberem fazer aquilo. Porque a gente também tem que aprender a delegar muitas vezes. Não que a gente tem que sair do operacional, porque eu acho que o coração de um negócio é o operacional. Só que você não pode estar com o coração 100% ali, né? Tem que ter um prazo de dedicação. Porque no operacional que você vai verificar quais que são os gargalos do seu negócio e pontos de crescimento. E muitas vezes, quando você está só no estratégico, você está deixando de olhar para o seu operacional. Sim. E aí, o que acontece? Você quer criar uma estratégia, mas seu operacional não está preparado para isso. Não está funcionando. Mas o estratégico é isso, né? Porque o estratégico você implementa, testa, né? E acompanha. Porque não basta só eu criar um processo, né? Eu tenho que criar, tenho que implementar ele e eu tenho que acompanhar. Porque se eu deixar, na hora que ele já estiver ali na terceira, na quarta pessoa, ele já está totalmente diferente. O que era A já virou C, já virou D. Então, esse é o ponto de atenção. E o empresário, ele tendo esse tempo para poder acompanhar, né, e monitorar justamente esse desenvolvimento ali, ele consegue ter qualidade no serviço. Porque enquanto ele estiver no operacional, ele fica sufocado. E hoje eu acho que é o problema de muitos, se não de todos, é essa dificuldade, né, de poder separar isso e a dificuldade, às vezes, de delegar. E esse é o maior desafio. Mas é por que é? Porque você tem um processo ali para concluir um operacional. Você pega uma equipe ali, você constrói todo o operacional ali direitinho, ensina, instrui, coloca a pessoa preparada. Aí quando você pensa assim, não, minha equipe está preparada, agora eu posso cuidar do estratégico. Você já tem que voltar lá e recomeçar do zero. Porque um sai, o outro sai, depois o outro sai, a rotatividade é muito alta. Então, por isso que hoje o empresário está preso no operacional, por causa da rotatividade. E uma coisa muito importante também, que você estava mencionando sobre a valorização do funcionário que veste a camisa. Isso é instruído. Funcionário que tem um diferencial, ele tem que ser valorizado. Até porque você está eliminando aí concorrência, você está estimulando, você está mostrando para ele que vale a pena, né? Só que como fazer isso quando o problema é o lucro, né? Que aí a gente vem na pauta. A lucratividade. Porque, por exemplo, o supermercado tem muito faturamento, né? A gente tem aí uma quantidade de dinheiro que passa na nossa mão muito grande. Mas o que a gente realmente retira de lucro, né? É o que é o grande problema. Hoje, aí os problemas, né? De um supermercado que eu vou colocar aqui. Preço fora do lugar.
Você sempre instrui, olha, mudou o produto de lugar na hora de fazer o layout, troca a precificação. Tem 10 anos que a gente está no Carmo do Paranaíba com o supermercado, né? Foi minha primeira vez com o supermercado, eu não era desse ramo. Eu vejo 10 anos o mesmo problema. Mesmo você instruindo, explicando, precisa de mudar o preço do produto de lugar, precisa colocar o preço no produto, o produto não pode ficar sem preço, que isso tira a venda, não adianta. Muitas vezes e todas as vezes, durante 10 anos, eu tenho esse mesmo problema. Então, você tem esse problema, você tem um problema de quebra, você tem um problema com troca, que você não dá conta de ir lá e resolver a troca. Eu, por exemplo, eu tenho várias trocas para poder gerenciar e eu não estou conseguindo chegar até elas. Então, olha para você ver, é dinheiro perdendo, dinheiro que vai. Então, eu até brinco muito, exagerando, é claro, que das 10 chances de ganhar, você tem só uma, porque 9 vai... É roubo, é perda, é quebra, às vezes um desvio. Então, assim, tem tanta chance de você não lucrar, né? E aí, que tal o desafio da gente conseguir até valorizar um funcionário? Às vezes a gente vê que precisa ganhar mais, mas você vai lá na sua rentabilidade, não tem como. Você não consegue. Eu tô mudando o sistema da empresa, Juninho. Você que vai estar mais a par. Como o meu é prestação de serviço, é Clean Partner que fala? Quando os seus colaboradores viram seus sócios? É uma nomenclatura. Você sabe qual que é, Luan? Não sei também. Eu vou passar 45% da empresa da prestação de serviço para eles. Isso aqui, por lei, é isso daqui. Por quê? Porque eles merecem, primeiro. É uma equipe que está aí já e todo mundo trabalha muito bem. E também para eles terem a visão de patrão. Porque você queria mais patrão dentro da sua empresa, né? Não queria? Então, assim, na minha modalidade dá de venda de serviço. Porque eu quero que eles vejam o negócio como patrão, pô. Ou eu vou ficar mais 2 horas aqui, porque eu vou dividir lucro. O prolabore deles vai ser o que eles ganham. Então, daqui 6 meses... Peraí, vamos dividir aqui. Ô, irmão, você não fez merda nenhuma essa semana aqui. Não ganhou nada. Entendeu? Então, eu vou usar essa modalidade para ver se a galera que tá comigo consegue ter a visão de patrão. Entender que o negócio também é deles. Porque o funcionário é seu sócio. Né? Porque, às vezes, o funcionário... Eu já me deparei em meses onde o meu colaborador ganhou mais do que eu. E, ó... Tudo bem, tá tudo bem. Mas a gente sabe o tanto que é desafiador a gente chegar no dia do pagamento, pagar todo mundo e falar, cadê o meu salário? Então, assim, eu tô adotando essa medida, eu tô fazendo já as mudanças para ver se a minha equipe, que merece isso, que eles entendam e tenham uma visão de ser dono do negócio mesmo, com divisão de lucro, com tudo. Pode ser até que vai facilitar a mão de obra também, ou pode ser que não também, né? Eu falo que os dois têm as suas duas vertentes, né? E hoje, inclusive, em específico, né, numa empresa que eu estava, o colaborador falou assim, tem vontade de ser sócio aqui da empresa. Acho super interessante a visão dele. Só porque as pessoas veem também a maneira de sociedade ou de empreender como algo muito fácil, que só dá dinheiro. Sim. Né? E eles não veem nem outro lado da moeda, como de fato é. Né? Às vezes a gente tem que ter escassez de som, o negócio você falou, às vezes a gente tem tanta gente para pagar que às vezes a gente fica sem nosso salário mesmo, ou um salário mais reduzido. Eles não sabem qual é a realidade de fato do que é empreender. Sabe? Então, por exemplo, isso que você está fazendo dentro do seu negócio, eu acho que é uma boa estratégia para você usar. Você vai ter que testar e validar se vai funcionar ou não. E como ele falou, né? Às vezes nem todo negócio esse modelo vai funcionar. Exato. Mas assim, é uma forma também de você nortear. No meu caso, lá no escritório, uma coisa que eu estou tentando construir, eu até deixo a equipe sabendo que o intuito é o quê? Chegar a um patamar de atendimento, de faturamento, olha, a partir desse momento agora, cada cliente novo que entrar, vai ter um percentual de comissão para cada um. Porque você imagina, o escritório vai crescendo, vou trazendo mais cliente, e a pessoa vai pensar o quê? Nossa, mais trabalho, mais serviço. E com isso você vai diminuindo a energia ali de motivação da pessoa. Porque eu estou aumentando, a pessoa vê que eu estou aumentando o faturamento do escritório, vê que o escritório está crescendo, e o salário dela continua estagnado no mesmo lugar. Então, de que forma eu vou incentivar isso? Às vezes, uma modalidade. É algo que a gente vai pensando, vai planejando. Então, cada negócio vai ter, né, uma forma ali de implementar para melhorar. Então, com benefícios. Então, isso tudo é algo que ajuda você a ter a pessoa ali do seu lado. E a pessoa fica feliz em ver, nossa, mais um cliente. Que bom. Né? Todo mundo ganha. Então, assim, eu acho que quando a gente faz com esse pensamento, o negócio cresce.
Porque quando você tá no negócio, você só tá pensando no dinheiro só, por si só, não dá certo. Não dá Não. certo. Não dá certo. E uma maneira que a Thaís falou bem interessante ali, a questão de, às vezes, faltar dinheiro pra dar motivação financeira ali, né? Às vezes fazer uma cesta básica ali, né? É um incentivo a mais. Eu falo que não é nem só a questão de pagar a mais, é você ser reconhecido dentro da empresa, né? Ter um quadro ali, ó, de valorização dos clientes, dos colaboradores, e aí quando, de fato, aquele colaborador fizer aquilo que foi proposto, ele ganhar reconhecimento. Ou o colaborador fica muito feliz com esse incentivo, né? Sim. E acaba que a gente trabalha em prol a nós, e entrega o maior resultado, e eles também se empenham de uma forma melhor, né? Então eu falo que tem que dar chance de crescimento para quem tá dentro da empresa com a gente, né? E tem que ter esses reconhecimentos. Sim. Super válido. Com certeza. Vamos passar para o nosso próximo aqui. Vocês sentem que o problema está mais no custo, no preço ou na gestão? Eu acho que nos três. Os três. É porque hoje o Mike tinha falado no primeiro assunto, né, sobre essa questão de precificação. Então, muitas das vezes, às vezes o empresário está bem intencionado, tentando precificar certos produtos, às vezes involuntariamente ele, não, eu estou fazendo certo. Porque, gente, ninguém abre um negócio para não ter lucro. Eu acho que toda empresa, todo empresário, ele surge com o intuito de ter lucro. Uhum. Então, se você vai abrir uma empresa e não pensar nisso, então não precisa de abrir. Então, você está no caminho errado. Porque quando a gente pensa em precificação, custo, essa questão, né, ali do lucro, é o ponto-chave do negócio. Então, se você não tem uma energia nisso, para poder precificar o produto certo, fazer um markup certo, porque isso acaba sabotando o seu negócio. Então, você começa a trabalhar, pagar para trabalhar. Você trabalha, se esforça e não vê resultado. E por que isso acontece? Eu vejo muito acontecer, igual você falou. Às vezes o lucro não quer dizer que é o faturamento, né? Às vezes o colaborador ele vê, não, a empresa está faturando bem, eu quero ser sócio. Às vezes o intuito dele está pensando assim, não, eles devem estar rachando de ganhar dinheiro. Uhum. E a realidade não é essa, não é essa. Parece que quanto mais alguns segmentos crescem, o custo cresce acima do que está sendo o crescimento. Exatamente. Então, a dificuldade de todo negócio no crescimento é isso. Você vai fazer exercício, né? Você força ali o músculo, dói, não dói? O crescimento dói. Só que você tem que ter esse controle da precificação para o negócio ele crescer consolidado, saudável. Porque se você só malha ali, né? Machucando o músculo ali, e você não se cuida, alimentação, tudo mais, a mesma coisa é o negócio. Ele vai crescer. Eu acho que todo negócio, quando abre, a gente vê muitas empresas aí, né? Abrindo filiais, ou aumentando a estrutura, fazendo investimento. E às vezes essas pessoas não estão vendo lucro. Mas também muitas das vezes o lucro está onde? Em imobilizado, né? Que ela está investindo. Então, alguns empresários chegam para mim e falam assim, Júnior, eu estou vendendo muito e não estou vendo retorno. Aí eu falo para ele, olha em volta. Ele olha a empresa e fala, poxa, tá, e aí? Pois é, o seu lucro, muitas das vezes, você está repondo mercadoria, você está investindo. Então, ele está aqui. Então, às vezes, a gente vai desmotivando porque não vê o dinheiro ali palpável ali na mão para você poder usar, para gastar, mas às vezes ele está investido, né, para o seu negócio trazer um retorno maior. Então, entra essa questão do controle para poder ter o resultado. Exatamente. É interessante que é uma tríade, né, Juninho? É. O meu gargalo é a gestão. Eu acho que a gestão envolve tudo ali, ó. Porque é verificar as vírgulas e a montagem de processos. Se a gente... Porque assim, ó, o tempo ele é muito... O tempo é gerenciável, né? Então, você tem quantas horas por dia, Juninho? Meu dia eu acho que ele tá tendo 26 horas, eu acho. Tá rendendo bem, né? Mas assim, ó, o meu dia tem 24, diferente do seu. O meu tá O meu com tá 12. maior. O meu tá maior. Mas hoje a gente fala muito de alta performance, né? Bonito né, o nome, né, cara? Mas é foco, né? Hoje é gestão, por exemplo. Eu vou sentar aqui, hoje eu tinha 3 orçamentos pra fazer. Eu fiz 2. Por que eu não fiz o terceiro? Me ligaram, mas por que eu não foquei no que eu tinha que fazer? Sabe? Então, às vezes a gente fica querendo apagar fogo que às vezes nem começou, mas a nossa visão é que lá vai queimar a empresa. Mas é porque a gente está tão assim focado no operacional que esquece da gestão da empresa. E aí a gente esquece também, Thaís, que a nossa empresa ela é composta de... Quantos funcionários tem lá na sua empresa hoje? Eu tenho 10. 10 colaboradores. Você, diretamente, você é responsável por 10 famílias. Então, se você ficar apagando pequenos
incêndios ali, você não vai fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Então, eu creio que a gestão, também a prestação de serviço, talvez seja isso, né? A gestão é um gargalo que todo empresário deveria ficar ali e ficar prestando mais atenção. E de fato né, gente? Eu falo assim, quando... eu gosto muito da parte de lidar com pessoas, né? Então, assim, eu falo que quando você conhece a pessoa de fato que tá ali na sua empresa, que você entende o perfil dela dentro da empresa, fica muito mais fácil você fazer a gestão ali do seu negócio. Porque a empresa é feita por pessoas. E quando a gente traça e desenvolve cada perfil específico dentro da empresa, fica muito mais fácil, sabe? Como que você vai falar com X colaborador, que você tem que falar de outra forma com outro colaborador. Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Porque, de fato, isso também impacta muito nos Sim. resultados que a gente tem. Totalmente. Né? E agora eu queria saber de vocês, nesse momento empreendedor. Vocês já tiveram algum momento que vocês falaram assim, não, empreender não é pra mim? Vocês vão achar que é loucura, mas nunca passou. Porque eu acho que desde criança eu sempre sonhei em empreender. Desde pequeno, desde quando eu estudava, eu vendia picolé na rua. Eu sempre busquei vendas. E igual a gente falou, tudo resume em venda. Já vendi picolé, já vendi perfume, sempre trabalhando em conjunto com o outro, estudando, mas essa vontade de empreender, eu acho que a gente acha que nasce com ela. Nasce né? com ela. É um bicho, né, que coça na gente. Pode ter o problema Exatamente. que for. Tem dia que a gente tá cansado? Tem. Mas uma frase que eu carrego comigo, e eu deixo isso lá no escritório, eu deixo em evidência para todo mundo. Eu penso o seguinte, quando a gente tá cansado, não desiste, descansa. E uma coisa que eu levo também é o quê? Se for desistir, desista de ser fraco. É muito mais fácil desistir de ser fraco e continuar do que eu simplesmente jogar a toalha. Então isso é o que eu levo comigo. Eu acho que essa vontade de desistir, até agora eu não tive, não. Eu já tive muitas vezes. Ao contrário. Muitas vezes. O meu desafio total é gestão. Tanto que a gente já está negociando com a Conexem, né? Exatamente. Para cuidar, porque há algum tempo atrás a gente tinha... Eu sou formada em gestão de recursos humanos. Então a gente tinha ali, há 10 anos atrás, toda uma forma de tratar, né, com o pessoal. Hoje é totalmente diferente, eu já não sei mais. Eu falei, eu tenho que voltar lá para a faculdade para me aprender a lidar com pessoas, que eu não sei mais não. Mudou tudo. Fugiu tudo, né? Mas a questão do empreender, né, a gente nasce, não tem jeito, é o famoso feeling, né? Quem nasceu para empreender é desde pequenininho, já começa lá, tudo que me colocava na mão tava vendendo, tudo. E é engraçado que a gente fala de vender, né? Tudo é venda. Tudo é venda, né? Você vende serviço, você vende isso, ou você vende trabalho, você vende tempo, tudo vende. Eu também, eu já pensei em parar assim, montar em outro lugar, sabe? Parar mesmo, não, né? Não, a gente limpa a piscina lá em Brotas, lá na terra do Daniel, né? E eu paro, não. Eu sou igual o Juninho, vendi picolé, vendi rosquinha na rua quando era menino. E eu amo vender, pô. É bom demais. Você mostrar pra pessoa que você tá proporcionando algo pra ela, igual eu falei, brincando aqui, né, da piscina. Que às vezes a pessoa nem entende o valor que aquilo lá tem. Mas na hora que você vê o sorriso do seu filho, em qualquer área, né, Juninho? Um empresário na parte de contabilidade, vê que os números estão batendo, você vai no mercado e faz aquela cesta legal e chega, na minha área, o pai vê o sorriso do filho, o filho chama os colegas pra dentro da casa em vez de ir pra rua. Porra, isso é bom demais. Eu não me vejo fora disso. Eu sou suspeita por falar de vendas, né? Eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha 13 anos de idade, vendendo produto de beleza. E foi uma área que eu me identifiquei, não de primeiro momento, né? Porque quando eu fui trabalhar como vendedora de loja, eu falava assim, gente, nunca mais quero vender na minha vida. E eu trazia muitas ideias ali pra empreendedora implementar e que funcionavam. E aí eu só destravei esse potencial quando eu fui mãe. Olha tanto que engraçado. Porque quando eu fui mãe, eu queria ter flexibilidade de poder trabalhar e estar com os meus filhos. E aí eu pensei, por que não vender? Eu já tenho experiência, já tenho conhecimento, por que não ajudar outras pessoas a vender de uma forma mais estratégica? E venda é o coração da empresa, não tem como. Sem venda, não tem lucro, não tem resultado, não tem nada. O colega meu falou duas coisas que eu achei que faz muito sentido. Falou assim, que delegar é diferente de delargar, né? Às vezes a gente ensina a pessoa ali e ó, você aprendeu, eu aprendi. Então, tchau, obrigado.
e que a venda resolve tudo, e resolve. Se a sua precificação não estiver boa, mas se você tiver volume, resolveu, né? Se você estiver precisando de dinheiro, se você vender, resolveu. Ou sei lá na contabilidade, se estiver precisando de mais dinheiro, se você arrumar mais clientes, resolveu, né, Thaís? Se você vender mais no mercado 3 vezes mais, resolveu pra você também, né, as percas, né? Entre aspas, porque quanto mais a gente vende, menos a gente lucra. Foi a questão do crescimento. Quanto mais a gente vai crescendo, mais tem que investir, né? Aí você tem que investir num imobilizado, né? Tem que investir em funcionário, tem que ter mais mão de obra, que não tá fácil. E aí, quando você vai vendo, sua margem de lucro vai caindo. Então, assim, às vezes, vender mais não significa que você vai lucrar mais. Depende da administração disso aí. E hoje tá muito difícil fazer essa administração. Por quê? Porque a gente tá, às vezes, socorrendo tanto o operacional, que a gente tem falado aqui o tempo todo, porque está crescendo, aí vai precisar, mais setores vão precisar de um socorro ali, às vezes você vai ali para o operacional e a estratégia, a gestão, a administração vai ficando de lado. É aonde muitas vezes você vai perdendo lucro. Por exemplo, você vendia ali 200 mil por mês, vamos pôr, né? Quantos produtos em 200 mil dão quebra, dão perda, tem roubo? E aí quando você passa a vender 1 milhão? E aí você tem que estar cuidando disso aí. Tem que estar correndo atrás do fornecedor, fazendo nota de devolução. Você tem que estar correndo atrás de câmera para poder ver se não está tendo saída, furtos. Então, entende? Às vezes, quanto mais vende, é mais perigoso você lucrar menos. Eu falei isso porque, às vezes, é igual o Marco falou, você comentou. Às vezes a gente foca tanto na venda, porque eu quero aumentar a receita e tudo, mas aí a gente esquece as outras coisas. E é onde está o problema aí, né? Eu preciso o pulo do gato, porque se eu só foco na venda e não foco nessa gestão, para crescer de forma ali organizada, é onde vai dinheiro embora e você não vê. Não vê. Você vende, trabalha e não vê o resultado. Então, assim, essa é a preocupação e uma das coisas que a gente mais está falando aqui. A questão da gestão. E quando a gente fala gestão, é gestão de tempo, é gestão de pessoas, né? A gestão do negócio. Então, isso tudo entra. E outra, a gente como empresário, a gente como está empreendendo, hoje a gente serve as pessoas. Eu sirvo os meus colaboradores, eu sirvo a minha família, eu sirvo os meus clientes. Então, assim, gente, quem não nasceu para servir não serve para viver, não. A gente tem que fazer mesmo. Então, é uma coisa assim muito forte nesse sentido do que a gente vai fazer ali. Né? A importância, igual você lá tem 10 famílias lá que dependem do negócio. E isso é o que me motiva. Eu falo todos os dias, eu quero ter uns 40 colaboradores. Tem gente que fala assim, que loucura. Né? Tem gente, não, eu não quero ter pessoas, que é problema e tudo. Gente, tendo ou não problemas, se qualquer negócio que você quer crescer, você precisa de pessoas. Sim. Pessoas precisam de pessoas. Sim. Então, isso a gente nunca vai sair disso. Como eu resolvo isso? Por que eu não treino melhorar para me saber como eu vou lidar com as pessoas? Porque às vezes a dificuldade que eu estou tendo nos problemas é porque eu não sei, não aprendi a me relacionar, não aprendi a identificar, né, o comportamento de cada um. Às vezes o que eu falo para fulano não é o mesmo que eu falo para Beltrano. Então eu tenho que saber ali lidar com isso. E como eu faço isso? Eu tenho que treinar, eu tenho que procurar capacitação, desenvolvimento. Então às vezes a pessoa ela quer crescer, quer resolver os problemas, mas não procura ajuda. Não faz algo, não estuda, né, não investe. Então tem que investir. O que eu vejo muito é isso. A empresa é um complemento, né? Um ciclo. Precisa todas as áreas estar em plena funcionalidade, né? Para que o resultado seja o esperado ali todos os meses. Se uma área falhar, você pode ter certeza que o resultado final vai falhar. CPF forte, né, Juninho? CNPJ forte, né? Isso é legal, porque, por exemplo, o que o Juninho falou faz muito sentido. A gente sempre conversa, né, Juninho? Quando a gente se encontra, né? Porque, o Thaís, quando o que a gente aprendeu trouxe a gente até aqui. Mas por que o seu mercado não fatura 5 milhões, 10 milhões por mês? Porque você ainda não aprendeu o caminho, mas assim, quem se conecta cresce, né? Aí a Lohane vai te ensinar alguma coisa, ela vai te ensinar alguma coisa que vai fazer você aumentar 10%, e é um degrau, né, Juninho? O Juninho me ensina alguma coisa e eu aprendo e coloco na minha vida e na minha empresa, treinando meu CPF, deixo meu CNPJ mais forte, treino meu colaborador, que ele também vai ficar mais forte, e aí a gente vai crescendo. Aí a gente se conecta com outra pessoa, com outra coisa, com uma empresa maior.
E aí a gente vai crescendo. Networking, né? É. E eu falo assim, a gente tem que ser desafiado, né? Semana passada eu recebi um desafio muito grande, que até então eu só pegava empresas com faturamento menor, né? Ali até uns 200 mil. Agora, uma empresa que fatura 2 milhões por ano me procurou. Então é um desafio. E é um pulo do gato. E você tem duas opções. Ou você aceita esse desafio e aprende ali como que tem que ser feito, ou você fica pensando o que poderia fazer para chegar ao resultado. Então, existe dois tipos de pessoa. Aquela que vai travar e aquela que vai seguir em frente. Então, a gente tem que escolher. Qual que vocês querem? Travar ou seguir em frente? Não é? Então, porque dentro dos nossos negócios em específico, vai ter hora que você vai ter medo. Sim. E a gente tem que ir com medo mesmo. Porque o medo é que faz a gente crescer, que faz a gente É o desafio que faz a gente crescer. E toda empresa grande, um dia ela foi pequena. Sim. Então, pra caminhar, primeiro você tem que dar o primeiro passo, Sim. né? Então, Sem medo, né? Assim, com medo, mas com medo Vai. mais O medo sempre calculado, vai... né? É. Às vezes o risco nem é tão calculado. Eu, pelo menos, calculo muito pouco. Viu? Igual que eu tava falando do bloco, né? Do bloco de concreto celular. Eu fiz uma piscina em 2 dias. E era algo que eu imaginava que não ia acontecer tão rápido. Mas assim, dá o passo. Aí já peguei mais 2 pra fazer. Porque eu vi que era assim, mas se eu não fizesse a primeira, se eu não fizesse o primeiro vinil, eu sou técnico de informática, né? E se eu não limpasse a primeira piscina? E se, né? Se eu vivesse pelo si? Sim. A gente não pode, a gente tem que se arriscar, né? Daqui a pouco você vai pegar a empresa que tá faturando 2 milhões por mês. Eu falo, quem não arrisca não petisca, né? É. fato. E de fato E o empresário, eu acho que eu gosto muito da questão de empresário, porque eles gostam de se desafiar, eles gostam de crescer, né? Eles gostam de ter resultado. E muitas vezes nós temos que ir no escuro, né? Porque muitas vezes você não vai ter uma previsão certa, de fato, se aquilo ali vai gerar o resultado ou não, né? Eu queria também trazer algumas perguntinhas aqui para o Júnior também, né? Por que tantas empresas faturam bem, mas não lucram? É o que a gente falou aqui, né, gente? A gente vê muitas empresas faturando, né, tentando ali, buscando o crescimento, mas aí não tem controle, não tem gestão, não tem uma precificação correta. Não, hoje já aconteceu de eu chegar às vezes em uma empresa e perguntar assim, olha, se você não abrir durante 30 dias, o que você tem que pagar de contas para o negócio ali, para você reabrir as portas daqui a 30 dias? Até hoje eu acho que nenhum me deu a resposta assim na ponta da língua. Então a gente tem que começar a pensar, né? Como que eu quero ter um negócio de sucesso se eu não tenho nem controle dos meus custos, dos meus gastos? Eu não sei para onde está indo o dinheiro. Então, a importância, né, de você ter essa visão ali para dentro do negócio, que às vezes a gente fica tanto preocupado lá fora, né? Como que eu vou chegar naquele cliente? Tá, mas para o meu produto chegar naquele cliente, o que eu vou ter que fazer para ele chegar com o preço correto, para chegar com a qualidade, né, necessária ali e para me ter o lucro que eu espero. Então, assim, a gente começar a ter essa visão para dentro, para me depois poder estar externalizando isso, né? Poder jogar para ter o resultado, né, que a gente busca. Então, hoje, né, esse desafio aí da questão do faturamento e não ter lucro é isso, é a falta de controle, é a falta de gestão. E até falando dessa parte, tem uma empresa que eu atendo que eu fui pedir um plano de negócio para ver o quanto que o empresário queria crescer, né, se desenvolver, o que eram as expectativas dele. E aí fui surpreendida por não ter o plano de negócio. E eu vejo hoje que negócios precisam ter esse plano de negócio para ter uma visão, Sim. né? Igual para você, se você precisar, por exemplo, ali de todo o relatório, de todos os meses, é um plano de negócio financeiro. Se você não tem um caminho, né, qualquer caminho serve. Qualquer então, caminho assim, serve. às vezes a pessoa não tem nem no papel, mas às vezes algum tem ali bem definido isso, ok, é um caminho. Mas aquele que você pergunta, não, eu quero viver. As chances, porque as coisas estão mudando o tempo todo, né? O Mike falou da questão lá da piscina. As tecnologias vêm para poder melhorar e otimizar o seu negócio. Se você não usa delas e continua no sistema antigo, você perde mercado, né? Você perde competitividade. E o que é o maior desafio hoje na questão de faturar e não lucrar? Porque tem muito concorrente. E eu que estou no setor contábil, a gente vê e se depara muito com sonegação. E às vezes você está ali tentando dar a César o que é de César ali, faturando, tendo suor ali para vou pagar o imposto certinho, vou faturar. Aí você viu o seu concorrente ali do lado, não tira nota de nada,
consequentemente, o custo operacional dele ali é bem menor do que o seu. E aí você desmotiva, né? Eu falei, poxa, eu tô vendendo no lucro, aí fulano tá vendendo o mesmo tanto, tá andando de carro novo, tá comprando imóvel, mas é aquele ditado, gente, uma hora a conta vai chegar. Então, continua fazendo o seu com inteligência, que mesmo, às vezes, controlando tudo, você consegue ter resultado também. Né? Claro que não vai ser o mesmo do outro lá, porque não tá pagando nada. Mas você vai conseguir ter controle, né? E ter previsibilidade, né, nisso. Previsibilidade para poder ver aonde você vai chegar com o que você tem hoje. Então, eu acho que isso tem que ter muito bem definido mesmo. Eu falo que é melhor você seguir um caminho certo do que um atalho errado que vai te levar ao precipício, né? Então, é saber para onde você quer ir, né? Tem que ter isso. Agora eu queria fazer uma rodada aqui de perguntas. Aí cada um pergunta para uma pessoa específica. Uma pergunta. Quer começar, Júlio? A gente perguntar, no Isso. caso? Pros outros. Como se diz, eu já conheço um pouco o Mike aí, a gente já sabe como é a realidade dele. Queria entender um pouco o nicho lá no Karma, né? A gente ainda está adentrando lá na cidade para atendimento e tudo. E uma curiosidade que a gente vê é o quê? Como que está o comércio em si lá hoje, né? Qual que é a expectativa para esse ano? Como que está essa ideia ali para questão de faturamento? O Carmo, eu falo que o Carmo é uma cidade de coronéis, né? Então, é uma cidade que ela não expande tanto, mas é uma cidade que tem um capital alto devido ao café, né? Que traz uma lucratividade para a cidade. Então, assim, hoje nós temos poucos comércios, mas comércios desenvolvidos. São todos bem desenvolvidos. Tanto que, assim, você vê hoje a parte de moda, no Carmo, dá um banho em grandes cidades, né? Porque é uma cidade mais fechada, porém tem uma lucratividade alta, né? Tem um giro ali financeiro bom. Então, quando a gente vai falar aí de supermercado, né? Que é a minha área, já é um pouco mais complicado por ter uma margem muito baixa. Quando você vai pegar aí São Gotardo, principalmente São Gotardo, né, que a gente vê que tem uma margem bem alta ali, trabalha com a margem alta, aí você tem até, como se diz, uma facilidade maior para trabalhar, né? A empresa se sustenta melhor. O Carmo não, já trabalha com a margem mais reduzida, então é mais difícil de manter aqui, como se diz, a empresa em crescimento, né? Vamos dizer assim, a administração tem que ser uma administração muito bem feita. Então, aonde entra aí uma contabilidade com uma visão mais, né? Estratégica, né? Então, hoje, por exemplo, eu contratei uma contabilidade com uma consultoria, né? Por quê? Porque eu preciso de uma ajuda, né, estratégica mesmo, para que eu consiga conciliar aí a baixa lucratividade e não deixar minha empresa não crescer. Então, às vezes, até ali, um controle bem feito fiscal, a gente tem uma grande economia. Então, assim, a gente começou no período de janeiro com a empresa nova. A gente teve uma redução em fevereiro, depois que foi apurado tudo direitinho, uma redução de imposto. A gente estava pagando errado, os monofásicos. Nossa, né? A gente vê muito. Então, assim, a questão hoje é o Carmo tem uma necessidade mesmo dessa consultoria, dessa contabilidade que cuida mesmo para que o negócio ali vá prospere. Tem condição de prosperar? Tem, que é uma cidade com um capital de giro bom, né? Uma rentabilidade muito boa, né? Você vê aí o padrão de vida, um padrão mais elevado da cidade. Mas o que está faltando ali mesmo é gestão, né, dos negócios. Bacana. Vou fazer minha pergunta pro Michael. O que te levou você a atuar nessa área hoje do empreendedorismo? Lohane, eu atuo no empreendedorismo desde muito cedo. Vendendo picolé na rua com 8 anos, vendendo rosca com 12, vendendo Amway com 18, vendendo... tudo que você falar, Marcos, você já vendeu, já vendi. Chup-chup, tudo. Amar vendas e gostar de pessoas. Porque quando a gente gosta de pessoas, a gente vai ver uma necessidade que aquela pessoa tem. Eu tenho a necessidade disso. Opa, peraí, deixa eu vender alguma solução para ela. Porque a gente ganha dinheiro com problema. Eu não gosto de... Cara, você tá então você não pode ser empreendedor.
Porque ela já detectou aqui vários desafios que ela tem na empresa dela. Então, se eu chegar lá, falou, Thaís, eu tenho a solução pro seu problema. Custa R$1 milhão. Aí mas se eu te pagar 1 milhão, eu vou faturar 5. Fechou. Viu? Ficou mais barato para ela. Então, eu gostar de pessoas e gostar de vender e gostar desse bem bolado aqui e 6 daqui que você está vendo aqui, né? Facilitou muito a minha vida. Sabe? Facilitou muito a minha vida. Comecei vendendo cachorro quente aqui na praça. Você lembra, Juninho? Acho que nós nos conhecia na época, não, né? Não, acho que não. Eu vendia cachorro quente na praça, aqui em São Gotardo. E foi. Apareceu uma piscina pra limpar. Nunca tinha limpado piscina. Mike, você limpa? Claro, vou lá aprender. Liguei pra um amigo meu que fazia. E contato. Sabe? É isso daqui que você falou, ó. Isso daqui ficou muito legal. Quem se conecta, cresce. Se você tiver os contatos, sabe? Ele vai te levar a um caminho que você não imagina. Sabe? Sim, o ponto de reflexão do Flávio Augusto fala isso. Peraí, apareceu uma oportunidade aqui. O que eu vou fazer diante dessa oportunidade? Ponto de inflexão. Deixa eu tomar uma decisão aqui. E o empresário, eu acho que tem que tomar uma decisão muito rápido. E aí, como é que a gente melhora a tomada de decisões rápidas? Por meio de livros, por meio de conexões, por meio de podcasts, por meio de acessos que às vezes a gente não tem no nosso nicho. Por exemplo, com quem eu passo 8 horas por dia? Com os meus colaboradores. Mas o que eles sabem, levaram eles até lá. Então, na hora que eles aprenderem mais, vai levar eles adiante. E aí, se eles forem adiante, eu vou adiante, porque eles estão conectados a mim. Então, assim, conexão, pessoas, gostar de vendas e ver que problemas são oportunidades de crescimento. Exatamente. Aí você limpava a piscina e depois você passou a construir piscinas. Foi assim, ó. Interessante, né? Exato. Eu vim pra cá e aí eu procurando serviço. Aqui sempre teve muito serviço, né? Só que na área de informática, que era o meu ramo, o salário tava muito baixo. Aí eu fui, um amigo meu limpava a piscina lá em São Paulo, que eu sou de São Paulo. Aí eu falei, cara, se eu precisar, você me ensina? Ensina, na hora. Ligava pra ele 4, 5 vezes por dia. Aí eu comecei a limpar a piscina. E aí eu comecei a aprender, fui uma piscina, 2 piscinas, 3, foi aumentando. E aí um cliente me perguntou, Maico, eu vi que você mexe com piscina, você coloca vinil em piscina? Esse cara que me ensinou a limpar a piscina, nessa época ele tava trabalhando comigo aqui já, pra mim. E tá hoje ainda, né, na empresa. Aí eu cheguei, foi engraçado, Juninho, porque chegou lá, eu falei assim pra ele, Juninho, você já colocou, o nome dele também é Júnior, você já colocou vinil? Ele falou, não. Eu falei, eu também não, cara, esse é o primeiro nosso, né? Mas o que eu fiz? Eu também não sou bobo, né? Contratei a empresa que já fazia serviço, medi, lá de BH, fizemos todo o esqueleto da piscina, mandamos pra eles, e aí eu não tive lucro. Eu paguei pra aprender, entendeu? Paguei pra aprender, o cara veio, eu fui pro operacional, aprendi a fazer, filmei, documentei, depois eu revis o processo e aí foi aparecendo. Você faz? Faço. Chamei de novo, fiz 2 ou 3 vezes. E toda dúvida que eu tinha, dentro do pouco conhecimento que eu tinha naquela modalidade, eu fui tirando, fui aprendendo. Me conectei com os maiores do Brasil, que fazem piscina, que só fazem parques, hotéis, piscina grande. E aí eu aprendi a fazer a parte hidráulica. Então, me conectando com pessoas que eram muito maiores do que eu. Entendeu? Conversando tecnicamente, que a gente fala cano. Ele me disse, Mike, não é cano que você tem que falar, é tubo, cara. São as coisas bobas. Faz diferença, né? Agrega diferença na hora de gerar valor pro cliente, Sim. que é o que a gente vende. É verdade. E aí eu comecei a colocar vinil. Aí o pessoal da Fibratec, uma empresa de fibra, me ligou, Mike, você quer vender? Eu falei, claro que eu quero. Já vendeu? Não. Aí eu liguei pra um cara que tava saindo da Summer de Patos. Ô, você quer trabalhar pra mim, pra instalar piscina? Quero. Aprendi a instalação de fibra. Aí depois, agora eu percebi que fibra não dava lucro, descartei, porque às vezes a gente tem dificuldade com isso, tá? O empresário de soltar algo que não tá dando lucro. Então eu descarto, teorema de Pareto, 80-20. 80% do meu trabalho me dá 20% de receita. E 20% do meu trabalho me dá 80% de receita. Então vamos para onde dá dinheiro. Aí agora a gente tá na piscina de alvenaria. Aí a gente tem pedreiro, tem pessoal na manutenção. Seu motor estragou, a gente vai lá, busca e resolve. Eu quero construir, a gente vai lá e resolve. E o que eu não sei, eu pago para aprender. Entendeu? Pago para aprender, aprendo, duplico. E ainda tenho que duplicar muito mais e ganho dinheiro com isso.
Eu que aprendi na faculdade, né? As escolhas, né? Você quer ser cabeça de tubarão ou rabo de sardinha, né? Então, Essa eu nunca tinha ouvido. cabeça de tubarão, rabo de sardinha. Essa eu vou levar. Vamos lá. Agora, né, eu queria que vocês deixassem, né, um conselho aí para quem tá empreendendo, que é para quem tá empreendendo, quem tá nessa área do empreendedorismo, né? Eu queria que vocês deixassem o conselho de vocês aí. O que é o conselho que vocês dão aí? Que vocês são... Primeiro é não desistir. Porque todo início é desafiante, né? E não tem lucro também, né? Não sei se é o caso de vocês, mas no início é guardar ali o capital de giro e, né, para investimento, esperar com calma, que aí daqui um ano, um pouquinho mais às vezes, aí que vai vir os retornos. Então, o primeiro passo é não desistir. Ótimo. O primeiro conselho que eu dou é isso daí que a Thaís falou, que eu acho que faz todo sentido. Quem se conecta, cresce. Então, se conecte com pessoas maiores que você, seja sempre o menor dentro do seu nicho, tá? E você nunca é melhor do que ninguém. Você só é diferente. Você sendo patrão ou funcionário, você só é diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. E CPF forte é CNPJ forte. Então, saiba que o seu CPF tem que ter o seu Prolabore. O dinheiro da empresa não é seu. Então, já separa isso daí logo de cara. Revise os números e mete marcha, sem medo de ser feliz. Ótimo. Isso aí. E eu falo que a gente, como empreende, né, a gente tem que sempre lembrar que a gente sempre tem que estar buscando conhecimento. Eu acho, assim, que conhecimento nunca é demais. Eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Então, quando a gente identifica isso, é porque tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, né? Nunca tome como verdade aquilo que você acha que é certo, com base na experiência que você tem. Porque o tempo muda. Os clientes mudam, os concorrentes mudam, e você vai ficar parado. Então, como eu falo, diante da dificuldade, não desista. E se for desistir, desistir de ser fraco. É isso que eu tenho aí pra deixar. Uma frase que eu acho legal também, Juninho, é a seguinte. Hoje, baseado nisso daí que você falou, né? Eu até falei com você também, Lohane. Quem corre tá andando por causa das mudanças. Quem anda tá parado. Quem tá parado tá morto. No mundo dos negócios é isso daí. É mudança em cima de mudança. Mudança em cima de mudança. Inteligência artificial vindo agora que vai mudar. Eu acho que daqui 5 anos a forma como a gente vê tudo. Então... E a inteligência, muitos ficam com medo, né, dela tomar emprego. Gente, pelo contrário, alguma inteligência vai lá limpar a piscina? Vai não, a piscina? Não vai. Então, assim, você tem que usar ela a seu favor para melhorar ou otimizar seus resultados. Então, a gente não pode ver algo que está vindo para ajudar como um problema. Não, você tem que ver isso como uma solução do seu problema. Um monte de oportunidade, né? Porque às vezes o cara se dava bem com uma área e agora com essa inteligência artificial ele consegue ficar milionário da noite pro dia só porque ele estudou. Isso, e aprendeu, conhecimento. Né? Exatamente. E pra gente finalizar, gostaria, né? Falo que todo empreendedor forte tem que receber um troféu, né? Bacana. E gostaria de dar um troféu pra vocês, né? Para que você sempre lembre, né, do Conecta Cash, lembre que desistir não é uma opção, né, como bem disse a Thaís, né, e que se você tem um problema, tem uma solução para ser resolvido. E às vezes você não precisa resolver sozinho, tem vários especialistas que podem ajudar você. Bacana. Precisamos nos conectar, né? Precisamos. E se tem algo, né, que esse episódio deixou claro, é que faturar não significa crescer. Crescer é ter lucro, ter controle e tomar decisão com base em números. Empresas que não olham para isso, trabalham muito, mas não constroem resultado. E aqui no Conecta Cash, a gente acredita que estratégia é direção e que muda o jogo. E gostaria, né, mais uma vez de agradecer, né, nossos parceiros aí, Sempre Bela Modas Cosméticos, Infinity Omit, Conexem, Ivan Madeiras, Sicredi, Maísa Fernandes Odontologia, Doutora Daniela Guimarães,
Odontologia e Harmonização Facial, Solert, Contabilidade, Rede Inconfidência Social, Rede Sangortardense, Portal Descubra e Pão Francês. E mais uma vez, muito obrigada aí para vocês terem se disponibilizado o seu tempo para participar desse episódio. Acredito que vai ser muito enriquecedor, Sim. né, para quem ouvir, né, e seguir rigorosamente essas dicas aí. E esse episódio só fez sentido, né, porque vocês compartilharam um pouco da sua trajetória, da sua jornada, da sua experiência na prática aqui. E se você quer crescer com a estratégia de conexão certa, continue acompanhando o Conecta Cast. Conecta Cast, onde as conexões geram resultado. Isso aí.